Positivos e positivas, positivamente começando. E eu já te digo, não sai daí. Porque eu tenho certeza que esse episódio vai edificar a sua vida. Eu tô muito feliz. Mais um episódio juntos, amor. Mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade de viver o reino, viver aquilo que o Senhor faz, aquilo que Ele preparou. Eu creio que o Senhor prepara todas as coisas. A gente sempre vem gravar esse episódio sem imaginar o que vai acontecer, os episódios, e a gente sai daqui vendo as mãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre tudo que Ele faz. E quando eu falo das nossas vidas, é sobre a sua vida também, porque às vezes você não entende o que você vive, mas quando você assiste, você começa a olhar para dentro de você e falar, caramba, olha tudo que eu já vivi, como o Senhor tem cuidado de mim. A gente usa aquela frase que Deus está no controle, mas a gente acha que é até determinado ponto, né? Então a gente não acredita cegamente que Deus está no controle de todas as coisas e constantemente nós nos episódios podemos nos deparar com Deus, esse grande Criador, onde organiza todas as coisas, vai cuidando de cada vida, fazendo com que todas as coisas cooperem para a sua glória, para que seu nome seja glorificado. E é maravilhoso. E as pessoas que Ele tem trazido, né? Entendendo, né? Essa multiforme, a maneira como Ele se manifesta. Que hoje seja mais um dia, né? Para a honra e glória do Senhor. Amém. E temos uma pessoa aqui que vive o evangelho desde pequeno, né? Olha, a gente já conversou nos bastidores, tem muita coisa. Tem muita coisa. Infelizmente o tempo sempre é escasso, né? Imagina eu ter que resumir vida, anos em horas. São desprovidas assim de detalhes, mas tudo aquilo que conta é muito edificante. Espero que hoje esse nosso amigo possa contar tudo isso também. A maneira como a igreja também tem impactado a cidade, tem sido uma bênção para a região. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós temos aqui o Pastor Eduardo Reis. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Que o nome do Senhor seja louvado. Muito obrigado, gente. É um prazer estar com vocês, uma alegria. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz e saí lá de Balneário Camboriú especialmente para estar com vocês e para viver esse momento aqui, que eu acredito ser muito importante, porque eu senti no meu espírito, no meu coração, o Espírito Santo me movendo a estar aqui hoje. Amém. Amém. Que felicidade aquilo que o Senhor faz. Esses episódios têm sido maravilhosos e ver a mão do Senhor. Eduardo, se sinta na sala de casa, tá? Como se você estivesse lá em casa, porque a gente leva muitos amigos em casa, porque aqui é um bate-papo aberto, para que a gente realmente derrame nosso coração, para que a gente fale com essas pessoas que estão escutando. Nós sempre saímos daqui edificado. E eu tenho certeza que o Senhor tem te usado grandiosamente. A gente já conversou ali um pouquinho nos bastidores. Eu já vou pedir para que você comece a contar a sua história. O que o Senhor tem feito na sua vida? Ok. Vou tentar resumir um pouquinho, né? Como o Galego falou, é muitos anos, né? Pra você tentar em algumas horas falar, mas vou tentar resumir um pouquinho. Minha mamãe foi mãe solteira, ela não era evangélica, minha mãe era da Umbanda, e o irmão dela, meu tio, sim, ele era evangélico, o tio Carlos, e quando eu nasci com pneumonia, fiquei no hospital por 3 meses, os médicos me desenganaram, disseram que eu ia morrer, a minha mãe me conta que eu cheguei a pesar 800 gramas, nasci com 3,6 kg, 3 kg e pouco, e cheguei a pesar 800 gramas. E o meu tio foi lá no hospital e me consagrou a Deus. Então, desde muito novo, meu tio é membro de uma igreja de pastores norte-americanos, uma comunidade em Uberlândia. Eu tive meus primeiros contatos com a fé ali, ok? Mas tive a minha formação na Igreja Batista. Então, mas, desculpa só te cortar, Eduardo, e como que foi assim, quando você fala assim que você teve os seus primeiros contatos? Porque a sua mãe vivia outra coisa, né? É que minha mãe, como ela precisava trabalhar, me deixava com meu tio. Entendi. Então eu passava temporadas com ele, né? E nessas temporadas eu vivia a rotina da casa dele, que era o quê? Acordar todos os dias, 5 horas da manhã para orar, e todo mundo de joelho na sala, e ir para a igreja aos domingos, né, pela manhã. Uma vez por mês havia lá uma reunião pela manhã e você passava o dia todo na igreja, almoçava lá com a comunidade toda. E isso te impactou mais do que você vivia dentro de casa? Sim, eu vivia com ele, com os meus tios, e vivia a vida da casa deles. Essa é a rotina da casa deles, eu vivia essa rotina.
Mas, muito novinho, eu tive muitas experiências com Deus. Eu falei em línguas com 9 anos de idade, então veja, foi assim, nós estávamos com as crianças, na salinha das crianças, e quando sempre está terminando a reunião, na hora que vai começar o louvor ali final, eles levavam a gente. Esse dia houve um mover de Deus muito grande lá. Quando a gente entrou de novo no lugar, as crianças foram todas impactadas, né? Eu também estava no meio, e eu já falei em línguas ali, e já caí chorando e não sabia por quê. E desde então eu venho vivendo muitas experiências com Deus que não dá para explicar, são coisas muito sobrenaturais. Isso me deu um lado mais pentecostal, mais carismático. Então eu acredito que essa comunidade nem era assim uma comunidade que, vamos dizer, é uma comunidade carismática, mas não chega a ser uma comunidade pentecostal. Mas eles viveram um momento em que o louvor no Brasil parecia estar passando por uma restauração. Então, os louvores eram muito cheios de vida, muito poder, né? Enquanto os ministros começavam a louvar, as pessoas manifestavam o demônio, elas eram curadas, os demônios caíam gritando, sem que ninguém pôsse a mão ou fizesse uma oração, só os louvores mesmo. Foi um tempo assim, os anos 80 e 90, foi uma época assim, de muita manifestação do poder de Deus por meio dos louvores. Eu penso que essa época era uma época de restauração. Realmente os louvores no Brasil tomaram assim, uma dimensão que eu acredito que ninguém esperava, entendeu? Foi uma renovação total. Nas igrejas batistas naquela época, você não podia bater palma. Poxa, então, ou seja, a maioria das igrejas batistas é o piano lá, com órgão, né? São bem tradicionais. E houve essa restauração. Então eu vivi isso. Eu vivi esse momento que também nasceram muitas comunidades, igrejas independentes das denominações. Que era chamado comunidades mesmo, né? Que daí surgiu a comunidade da graça, daí tinha... Várias comunidades. Essas comunidades são, e eu acredito também, por isso que o meu espírito meio antidenominacional, eu não tenho nada contra a denominação, mas eu não me vejo dentro de uma denominação, e vejo que também no mundo, de uma maneira geral, as denominações têm perdido muitas pessoas. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, as denominações tradicionais perderam mais de 1 milhão de pessoas. E está nascendo cada dia mais essas igrejas independentes. O que eu julgo isso? Foi a experiência que eu vivi na casa do meu tio. Como eu disse, né, a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã para orar, e eles viviam o evangelho, ok? E eu sempre fui apaixonado por Jesus, pelo evangelho, mas... E com muita gratidão a eles, eu tenho muita gratidão ao meu tio, muita gratidão ao que eu vivi na família dele, mas eles viviam um evangelho, a família, não a igreja. A família vivia um evangelho muito pesado, entende? Um evangelho cheio de religiosidade. Muitas doutrinas. E eu queria o quê? Eu queria amar Jesus, mas não queria viver naquele peso. Então, quando eu fui crescendo e que eu pude ter as minhas próprias experiências, e pude ir também, porque eu cresci na igreja, mas não só na igreja, né? Eu tinha uma mãe que era da Umbanda, imagina, quando eu ia passar a temporada com ela, nem na igreja eu aparecia, então eu vivia no mundo, né? Mas eu sempre ia na igreja no domingo, ficava lá pros fundão. Essa era a minha curiosidade, por isso que eu te perguntei, porque hoje eu tenho filhos, né? E acredito que algumas mães, não são todas, ficam preocupadas assim, o que eu vou fazer, né? Como eu vou ensinar pro meu filho? Mas você vê que a graça do Senhor te acompanhou, porque você viveu aquela dualidade ali, né? Você viveu de um lado uma coisa, de outro lado outra, eram temporadas. Eu creio que nós somos escolhidos. E eu tenho que crer nisso porque a realidade de vida, de onde eu venho, só se Deus realmente escolhesse. Então eu creio que mesmo antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus te escolheu, como está lá em Efésios, né? Sim. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então eu creio nessa eleição do Senhor, nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, e eu penso que eu sou prova viva dessa eleição. Qualquer pessoa que conviveu comigo e me conheceu na minha trajetória de vida, até eu viver uma experiência com Deus já com mais de 20 anos, 21, 22 anos, no Chile, eu estava no Chile, eu vivi uma experiência com Deus, fomos visitados, eu fui para uma reunião de oração, onde tinha mulheres orando, eram 5, 6 mulheres, e eu pedi que a líder, né, orasse comigo, porque eu estava muito cansado, muito triste, muitas batalhas, eu estava ali sem recursos, como missionário, né, com aquela vida de missionário, e ajudando a implantar igrejas, ajudando também a implantar bases missionárias.
E eu entrei naquela reunião de oração realmente desacreditado de que as coisas fossem acontecer. Os recursos que tinham que chegar lá não chegavam, passou uma semana tomando chá e comendo pão com ovo, e eu fui nessa oração e ali Deus se manifestou. Deus se manifestou a ponto de a mulher que estava lá, a irmã dela, começar a falar em português. Eu a ouvi em português. As outras pessoas ouviam ela falando em línguas. Nós fomos visitados por uma presença muito especial. Eu vi 2 pés como de fogo dentro da igreja. O meu rosto ficou assim como a minha cara no dedão do pé. E aquilo pegava, ardia em chamas, e eu via só até o calcanhar aqui, sabe? E dali para cima eu não via, porque saía do telhado da igreja. Então eram 2 pés muito grandes. Eu entendi que eu estava na presença do Senhor Jesus naquele momento. Foi uma experiência, uma visão. Eu entendi que eu estava na presença do Senhor Jesus. Eu acredito que ali era um anjo, né? Mas estava representando o Senhor. Então a sensação que eu tinha, eu estava na presença do Senhor. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21, 22 anos. Quando eu olhei para aquilo, eu pensei o seguinte: eu tenho que oferecer alguma coisa. E aí quando eu olhei para mim, eu estava vestido com uma outra roupa, uma calça de linho, uma blusa de linho, e eu vi meu corpo rolando no chão. Meu E Deus. as mulheres tentando segurar meu corpo, ungir de alguma maneira, e foi chegando mais pessoas, né? E o Senhor falou comigo nesse dia, de uma forma muito poderosa. Ali eu recebi meu chamado ministerial de verdade, ali foi a minha conversão. Por quê? Porque naquele dia eu falei, aconteça o que acontecer, daqui para frente eu nunca mais volto atrás. E tem sido assim até hoje. Então, mesmo eu tendo crescido na igreja, tendo experiências com Deus desde criança, eu entendo que a conversão definitivamente começou naquele dia. O seu encontro com Deus foi aquele dia. É o start de transformação. A gente tem um start de transformação interior. Sim, verdade. Que ele acontece quando o Espírito Santo realmente fala, eu vou te vencer. Entende? Você vai se render ao meu propósito, à minha vontade, ao que eu planejei para a sua vida. E aí ali você se rende. A graça irresistível, né? Quando Deus chega e fala, eu vou transformar, eu vou mudar, e não tem quem resista. É impossível que você vença o Espírito Santo se ele escolheu que você vai servi-lo, né? O homem sem Deus é totalmente escuro, totalmente sem vida, ele é totalmente depravado, e eu acredito que o homem por si só não busca a Deus. Nosso desejo por Deus... Você acredita? Está escrito, né? Não tem como questionar isso, né? O homem estava morto em seus delitos e pecados. Um morto não pensa. Então não tem como a gente ir em outro segmento. Como? Olha aí a sua história, o ambiente dual, o ambiente onde você estava ali convivendo com outra crença, vendo da sua mãe e Deus cuidando da sua vida, usando a vida do seu A minha mãe e meu pai se conheceram num terreiro de macumba. Você chegou a conhecer seu pai ou não? Conheci ele quando eu tinha 32 anos. 32 anos? A minha esposa fez uma festa de aniversário surpresa e levou ele. E aí? Ele chegou por trás de mim, pôs a mão na minha cabeça e começou a orar, ele já era convertido. Ah, é? Caramba. Mas eles se conheceram num terreiro. A mãe do meu pai era mãe de santo de um terreiro. Nossa. E a minha mãe, eles se conheceram no terreiro. Por isso a gente olha para a vida das pessoas hoje e existem muitas pessoas que nós olhamos e falamos assim, não, esse não vai, esse não tem como ser convertido. Algumas pessoas fazem isso, nós que entendemos hoje, que vivemos debaixo da palavra, a gente sabe que o Senhor transforma quem Ele quiser, quer. quando e é quiser. pela graça do Senhor. Se eu for olhar a minha história, a história do Galego, a sua história, a gente olha que é só Deus. Bom, nossas histórias, elas são incríveis para quando você vai estudar teologia. Porque quem começa na academia, estudando as doutrinas, e não viveu essas experiências que a gente viveu, eles olham para essas doutrinas e pensam, será? A gente olha para essas doutrinas e fala, confirma. É verdade, aconteceu comigo. Então veja, essa, para mim, é a graça incondicional de Deus. Sim. Porque, ou seja, eu não tinha nada que pudesse agradar. Nada que pudesse falar assim, sabe? Ele carrega alguma coisa que faz Deus se interessar por ele. Não, Deus simplesmente
deu graça, né? Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele dizia assim, ó, graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Perfeita a definição. Perfeito, é. Ô Eduardo, e nessa época, nos seus 21 anos, quando você realmente teve esse start, não existia redes sociais. Não. Né? E você hoje ministra, prega para milhares de pessoas e dá aula e tudo mais. E como isso começou a acontecer? Como começaram a te chamar para pregar nas igrejas? Então, aí é o seguinte, desde muito novinho isso começou a se manifestar, né? A primeira vez que eu preguei, eu tinha 12 anos, eu falei para jovens, eu era adolescente, falei para jovens. E eu sempre li os textos bíblicos e sempre fui muito apaixonado por querer entendê-los. Mas você tinha lido já a Bíblia daí ou inteira ou só leu os passados? Inteira não, naquele momento não, né? Eu só tinha lido o Evangelho. Não, os Evangelhos. Eu li primeiro os 4 Evangelhos. Depois eu li o Novo Testamento, depois eu fui para o Velho Testamento e depois eu me especializei em Velho Testamento. Veja que loucura. Quando eu fui para a academia, já fui me especializar em Velho Testamento. Mas veja, eu fui vivendo experiências aos poucos, né? Uma vida inteira de experiência. Foi muitas experiências onde eu comecei a notar que eu tinha uma facilidade para compreender os textos bíblicos. E eu era muito curioso, fazia muitas perguntas. Eu me lembro de uma vez que eu fiz, eu tinha 11, 12 anos, eu fiz uma pergunta para a professora na salinha das crianças, né? Porque eu não entendia por que Jesus falava em parábolas. Eu achava aquilo muito difícil de compreender. Eu olhei para ela e falei assim, professora, a sala cheia de alunos, né? Eu disse, por que Jesus fala em parábolas? E ela olhou para mim e falou assim, mas Jesus fala em parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Quer dizer, eu estava perguntando justamente porque eu não entendia. Então você pensa, eu me senti o cara mais burro da sala. Aí todo mundo começou a rir com a resposta dela e parece que aquilo estava endossando, né? Tipo, você é burro mesmo. Até que um dia eu estava lendo Mateus capítulo... Aí você descobriu porque ele falava em parábolas verdadeiramente, porque ele não falava justamente para as pessoas entenderem. Ele vai explicar agora. Né? Eu fui ler Mateus capítulo 13, né? E os discípulos de Jesus fazem a mesma pergunta. Senhor, por que o senhor fala em parábolas? Aí eu pensei, não sou só eu, tem outros 12 burros aqui também. São outros 12 burros aqui. E aí Jesus respondeu diferente da professora. Ele respondeu, eu falo em parábolas porque não quero que eles compreendam. Então, aí você vai tendo essa percepção de que você consegue entender, e muitas coisas que eu lia e compreendia, eu não sabia explicar como eu compreendia ou por que eu compreendia, mas quando eu ia ler, eu gostava muito de ler a Bíblia de Genebra. Eu ia ler a Bíblia de Genebra e lia os comentários que vinha no rodapé, que ela tem uns comentários de rodapé, os comentários batiam com aquilo que eu tinha compreendido. Assim, não tô louco, né? Então eu comecei a entender. Aí depois eu fui estudar. Aí realmente eu fui estudar teologia, fui aprender sobre teologia. E com isso você ministrava na igreja onde você era membro? Nessa época não. Aí eu fui estudar teologia. Quando você começou a estudar teologia? Eu acho que por volta dos 16 anos eu já comecei a me tornar um curioso e a começar a ler sobre teologia. Mas eu fui para a academia já com 18, 19 anos, eu já estava na academia. Depois que eu me formei, eu fui para fazer missões transculturais. Ah, tá. Você só se formou, então você não fez nada secular. Você já foi sua vida totalmente direcionada para o ambiente... Depois que eu saí, né, dessa fase dos 21, 22, e fui para a vida com Deus, eu não fiz mais nada que não tivesse ligação com o ministério. Eu entendi que ali era meu chamado ministerial, eu fui viver o ministério. Você já era casado? Não, solteiro. Casei tarde, casei com 32 anos. E, Eduardo, então deixa eu te perguntar uma coisa, falando sobre isso. Como foi para você, com 32 anos, com tanta experiência de vida, conhecer uma pessoa, esperar no Senhor, tudo isso? Como foi isso para você? Para mim não foi difícil não, porque eu não parava para pensar nisso, não dava tempo. Foi sua primeira mulher? Dia. Ela foi na igreja, foi a minha primeira namorada, já casei. Antes dela, eu conheci uma moça que a gente começou a fazer a corte, mas quando eu fui apresentado para a família dela, a mãe dela não aprovou esse relacionamento, e meu pastor falou para, se os pais não aprovam, isso quebra os nossos princípios. Então eu já terminei ali, foi uma semana, eu acredito, e eu fui para minha esposa, pedi oração por isso. Ela não era minha esposa ainda, era minha amiga. Eu falei, ora por mim, porque tem uma moça interessada em mim, a gente quer fazer a corte. E
logo depois disso, né, a minha esposa ficou 2 anos gostando de mim sem eu saber. Aí ela falou, e quando ela falou, eu falei, é isso mesmo, porque você imagina o seguinte, eu era pastor e era solteiro. Então eu pensava assim, se eu der em cima de uma menina e ela não gostar por algum motivo, aquilo que podia ser legal fica feio, porque ela vai falar, pô, o pastor tá dando em cima de mim. É muita responsabilidade. Entende? Então eu tive que esperar alguém se manifestar. Quando a minha esposa se manifestou, eu falei, foi Deus, vamos embora. e eu casei rápido, a gente ficou 6 meses namorando, 6 meses noivo e 1 ano nós casamos. Porque ela era uma moça muito para frente, já preparada, já tinha o trabalho dela, já morava também sozinha. Já estava 32 anos, você tinha, né? Eu tinha, e ela é mais velha que eu, 9 anos. É mais nova do que eu, 9 anos. Então, mas ela já era muito para frente, ela já tinha um emprego, já morava sozinha, tinha seu próprio carro, já tinha seu próprio apartamento. Então, ela já era muito, muito, muito para frente. A cabeça, mulher amadurece um pouco mais rápido que o homem. Verdade. E a gente se casou, a gente mudou para Cascavel. Nessa época, quando a gente se casou, eu ainda estudava muito. Eu passava noites e noites em claro estudando. Só teologia. Eu começava a ler à tarde, assim, quando ela chegava, a gente ia preparar para dormir e tudo. Eu começava a ler ali, e ela dormia e eu lendo. Ela acordava para ir trabalhar 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, eu estava lendo ainda. Parece um que eu conheço lá em casa. Às vezes ela colocava o colchão do lado da mesa, assim, que eu usava para ler, para ela ficar perto, porque eu ficava ali a noite inteira lendo. Então eu estudei bastante também de forma autodidata. E você vivia da obra? Sempre vivi da obra, né? Sempre, desde que eu comecei a pregar. Você foi ordenado assim, quanto tempo? Cara, eu fui ordenado com a minha primeira, porque eu fui ordenado por etapas, né? A primeira ordenação deve ter sido assim aos 20 anos, 21 anos, foi a primeira. E depois, primeiro missionário, aí depois eu fui ordenado a pastor, mas eu estou no ministério desde os 19, assim. Daí você foi ordenado a pastor? Para viver isso, né? Falei assim, ó, eu vou viver disso aqui, eu quero isso aqui para minha vida. E aí eu comecei a pregar. Então, como que foi? O meu pastor, um dia foi pregar numa igreja, ele ia passar o final de semana pregando, né? E ele era cônsul de um país, no Rio de Janeiro ele tinha o consulado lá, ele tinha que trabalhar, cônsul honorário, e o embaixador pediu para ele ir porque o presidente desse país estava vindo. Então ele teve que deixar a pregação na metade e foi. Lá em Uberlândia, na cidade onde eu saí. Eu morava em Belo Horizonte nessa época, né? Estava trabalhando lá na faculdade, dando aula e tudo. E aí ele falou para mim, olha, eu vou fazer o seguinte, você vai pregar os dias que faltam e eu vou comprar sua passagem aérea. Foi a primeira vez que eu fui pregar numa igreja assim, com uma passagem aérea, né? Porque eu pregava ali em Belo Horizonte, nas igrejas ali, que eu ia às vezes a pé, de ônibus, coletivo. Às vezes tinha o passo para ir, não tinha para voltar, tinha que voltar a pé. Era uma prova, era uma luta. Ele falou, vou comprar sua passagem, você vai lá pregar, o pastor vai te dar uma oferta no final. E se o seu ministério for de Deus, você nunca mais vai ficar sem pregar. Foi assim que ele falou para mim. Aí eu fui pregar nessa igreja, o pastor gostou muito, era para eu falar 2 dias, ele gostou muito e chamou o pastor, perguntou se eu não podia ficar mais 2 dias, segunda e terça, que era sábado e domingo. Fiquei segunda e terça, a igreja inteira lá, escutando as mensagens, os estudos. Ele falou, dá para ficar mais? Ele ligou lá, deixa ele ficar um pouquinho mais, eu fiquei a semana inteira lá. Quando terminou no outro domingo, na outra segunda, bora, né? Ele foi e me deu uma oferta. Eu nunca tinha pegado em tanto dinheiro na minha vida. Ele me deu uma oferta muito generosa. Meu Deus. E ali começou, ele falou para um outro pastor, que depois me ligou, que falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro. E aí nessas pregações, nesses lugares, muitos ministros de louvor, a gente encontrava os ministros de louvor, eles me ouviam pregando, e os ministros de louvor, eles vão muito rápido nas igrejas, muito mais rápido que um pregador, né? E então, não tinha rede social, que nem tem nada, agora, não tinha 20 anos nada. atrás, né? É quando não tinha Deus nada. quer, né? Não tinha rede social nenhuma. 20 anos atrás. Nada. Tinha o Orkut, que ninguém usava para ministério, nada. Verdade. E assim, e o Orkut veio depois também, né? Eu já pregava quando o Orkut veio. E aí, mas quem fez esse papel de rede social para mim foram os ministros de louvor. Eu acredito que um dos ministros que mais me divulgou foi o Luiz Arcanjo, do Trazendo a Arca. Porque
eu tava pregando numa igreja em Patinga, e o Luiz chegou lá para cantar, cara, e Deus tomou o lugar, e ele foi tão impactado que se jogou no chão chorando, e levantou, pegou toda a oferta que ele tinha ganhado naquela semana, ministrando as igrejas, e me deu. E, cara, ele viveu uma experiência muito forte com Deus. E na outra semana, liberaram o ECAD dele lá, veio muito mais do que ele imaginava, e ele começou, aonde ele ia, ele falava. Aí outros cantores, onde iam, falavam. Então, ou seja, o fator de divulgação do meu ministério como pregador foram os ministros de louvor. Que legal. Mano. Eles que iam nas igrejas falavam. Então, o cara ia lá na Bahia, ia lá no Maranhão. Aí falava, cara, você tem que conhecer o pastor Eduardo, tem que conhecer esse cara, tem que ouvir ele pregando. Aí os pastores me ligavam, ó, fulano veio aqui, falou de você. E do jeito que meu pastor falou, foi. Eu nunca precisei pedir para pregar, eu nunca vivi essa experiência de ter que colocar nas redes sociais, de agenda, põe o telefone para agenda. Eu não acho que isso é errado, mas eu nunca precisei disso, porque eu tinha mais igreja para pregar do que tempo, eu não conseguia lidar com isso tudo. E eu também vivi um ministério itinerante um pouco diferente da maioria dos itinerantes que eu conheci, porque eu consegui pregar nas mesmas igrejas por 10 anos, 15 anos. Eu ia nas mesmas igrejas, todo mês quase eu estava nas mesmas igrejas, um mês sim, um mês não. Tinha igreja que eu ia toda semana. Caramba. Nossa, que interessante. Teve igreja que eu passei 5 anos pregando, toda segunda-feira na mesma igreja. Nossa, que... Então, o que acontece? Eu tinha uma rede de relacionamento de pastores, de igrejas muito grande. E como eu estava sempre nos mesmos, sempre que alguém queria, eu deixava meio assim, ó, espera na hora que abrir um espaço. Uhum. E aí eu ia colocando novas igrejas aos poucos. Então eu pregava de segunda a segunda. Antes de eu casar, eu pregava de segunda a segunda. Eu pregava praticamente todo dia. E aí, eu só não pregava casou? o dia que eu não queria, porque eu estava cansado. E depois que eu casei, eu ainda continuei pregando assim, nesse ritmo, e falei para ela o dia que eu casei assim, ó, se um dia você se colocar entre meu ministério, entre eu e o meu ministério, você vai embora. O ministério fica. Aí agora é legal que eu falo para ela, hoje se você se colocar entre você e meu ministério, você vai, o ministério vai e você fica. Entendeu? Porque inverteu, né? E aí, as posições. Bom, e aí você fundou a sua igreja. Então, aí depois de muitos anos pregando, Deus fez com que eu passasse por uma situação muito delicada, muito difícil, né? Eu já estava com o ministério estabelecido, eu ganhei bastante dinheiro com o meu ministério, não só como itinerante. Não só como itinerante, porque aí eu comecei a fazer conferências, congressos, vender materiais. Você que criou isso daí? Você que criou, veio da sua cabeça, falou assim, vou fazer congresso... Não, eu acredito que... Ou já era algo que estava acontecendo na época? Eu criei, né? Mas é óbvio que eu acho que tem influência daquilo que eu via, né? Uhum. Eu vi o pastor Silas Malafaia fazer isso. Você é da mesma época, né? Do Silas, do... Não, ele é mais... O Silas é mais muito mais velho. Não, mas eu tô dizendo assim, que acompanhou todo... Porque não, 20 anos atrás... Eu assisti as pregações do pastor Silas, no que eu penso... De bigode, quando tá de bigode. O que é, na minha opinião, o melhor momento dele ministerialmente. Entende? Só minha opinião, entende? Porque, assim, ele pregava com muito fervor. Né? Eu já escutei muito também. Pastor Silas, Caio Fábio... eu ia mencionar. Você pegou eles no auge. Toda essa galera no auge, né? Eu escutava muito. E outro também que me inspirou muito nessas questões de como estruturar um ministério, mesmo sem saber, foi o pastor José Gonçalves, né? O Josué Gonçalves. O Marco Feliciano, entendeu? Então, todos esses pastores, eles criaram uma estrutura de ministério que depois eu fui entender também, não é para qualquer um, porque isso pode se tornar não saudável. Porque você pode viver para bancar uma estrutura e perder totalmente o propósito do seu ministério. E começar a trabalhar... O que não era não denominacional se torna denominacional. Claro, porque você cria uma estrutura que é cara. Uma estrutura ministerial que é cara. E para você pagar isso, irmão, eu fiz isso. Eu criei uma estrutura tão cara que no dia que eu não estava bem e o recurso só vinha de mim, o dia que eu não estava bem, faliu tudo. E como quebrou tudo. Quando você fala que não você... sabia dessa história. Quebrou tudo, perdi tudo, fui na lona, beijei a lona. Passei, assim, os 4 piores anos da minha vida quando eu quebrei. E Deus falou para mim, fala para todo mundo. Quando não você esconde. fala que você criou, na verdade, você bancava aquele lugar, é isso? Eu criei porque eu gerei sistema, né, de uma maneira de funcionar, uma estrutura com funcionários, com equipe, com coisa para pagar e eventos grandes, que quando eu não dava bem, porque Deus estava
já me confrontando muito, e eu entrei numa depressão profunda, eu fui me contraindo. Eu tive vários problemas também com o chamado Ministério dos Pastores, confrontei as coisas do sistema que você não deve confrontar, e tudo isso os pastores foram fechando. Mas se vocês quiserem eu conto, né? Eu acho que é interessante, já tá falando, agora já mexeu nessa caixa, agora eu conto. Se você se sentir à vontade, pode contar, Não, a gente quer saber. Então é o seguinte, quando o meu ministério ficou muito conhecido, quando os pastores entenderam que quando eu ministrava, as ofertas eram significativamente maiores do que o comum. Qual ano foi isso? Cara, eu não lembro o ano certinho que começou, mas em algum momento no meu ministério isso começou. Eles começaram a identificar o seguinte, quando esse cara prega, a oferta é melhor. Então um começou a falar para o outro. Entendeu? E eles começaram a falar, olha, chama ele porque quando ele ministra a oferta... Então quando eu chegava nas igrejas, o pastor já tinha uma história triste para me contar, para me convencer a ministrar uma oferta. E o que eu pensava? Se eu tenho uma graça de Deus para fazer isso, por que eu não vou ajudar a igreja? Por que eu não vou servir a igreja? Então toda igreja que eu ia era isso. Ministrar a oferta, ministrava a oferta. Eu pregava 2 horas. Os pastores nunca me impediram de pregar. Eu pregava 1h30, pregava 2 horas, imagina. O culto dura 1h30. Entende? Ninguém me barra, porque, na verdade, eles não estavam nem aí. Eles queriam era o resultado final. Dando o resultado. Né? Então um dia eu fui pregar numa igreja no Rio, e o pastor falou para mim que tinha colocado um ar-condicionado lá, central, e que estava devendo mais de 1 milhão, que não estava dormindo, e papapá, que papapá. E era um domingo de manhã, eu falei para ele o seguinte, falei, escuta, você vai ter quantas pessoas aí hoje? Ele falou, vai ter tantas 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, um exemplo. Eu falei, então pode chamar o cara do ar-condicionado para vir depois da reunião, buscar o dinheiro que eu vou ministrar a oferta aqui e você vai conseguir pagar. Naquela época que o povo ainda dava dinheiro, não tinha Pix, não tinha nada, né? Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Cara, eu preguei 25 minutos, ministrei a oferta, entrou 1,5 milhão. Caramba. E aí, fui embora. Eu ministro a oferta, eu tenho que dar dinheiro no final? Porque daí, ao invés de pessoa pedir, eu tenho que dar. Olha bem, aí depois de uns 2 dias eu estava na Barra da Tijuca, numa outra igreja, e o pessoal do ar-condicionado estava lá. E eu conversei com o dono da empresa. Falei, que legal, o milagre que Deus fez lá, né? Que entrou o dinheiro pro pastor te pagar, ele falou que não estava dormindo. Aí o cara olhou pra minha cara meio espantado e falou assim, não tô te entendendo. Falei, não, lá da igreja. Não, ele falou, sei, mas o pastor me pagou adiantado. Eu importei os equipamentos para ele me pagou à vista. Então, daí você viu que você estava sendo usado. Que eu fui usado só para repor o caixa do cara, entendeu? Meu Deus, é uma decepção, né? Aí eu sentei ali na Praia da Reserva, na frente do hotel que eu estava hospedado, e chorei igual uma criança. Olha pra você ver como que é o trabalhar de Deus. No dia seguinte, o Geraldo Guimarães, um cantor, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, passou para me pegar, nós íamos almoçar. Enquanto nós estamos indo almoçar, ele recebeu uma ligação do Nani Azevedo, no Viva Voz. E o Nani, e aí, Geraldo, tudo bem? Onde é que você está? E o Nani não sabia que eu estava no carro. Aí ele falou, estou indo almoçar com o pastor Eduardo Reis. Aí o Nani falou assim, aquele que tira ofertas? Você ficou conhecido como que tira oferta. Ele não falou por maldade, mas era assim que ele me conhecia. O Nani é até um querido, gosto muito dele, né? A gente, muitas vezes juntos, um cara incrível. Mas ele falou, e eu ouvi. Na hora que eu ouvi, o Espírito Santo falou para mim, eles reduziram tudo que eu te dei a isso. Até quando vai ser isso? E naquele dia eu decidi que nunca mais eu ia ministrar uma oferta numa igreja se Deus não me mandasse. E eu comecei a ir nas igrejas, ministrar e não ministrava as ofertas. Aí eles falavam, cara, só se Deus falar comigo. Aí eu não ministrava, aí um foi falando pro outro e eles foram me boicotando. Mas assim, se juntaram mesmo, um ligava pro outro e falava. E aí eles foram me cortando, me boicotando, e eu fui aguentando. Comecei a minha escola presencial aqui em Alphaville. Cheguei a reunir nessa escola presencial em 2 sessões, 6.000 pessoas. Foi ali que eu conheci o Pablo Marçal. O Pablo Marçal foi lá, através de um rapaz, chama Sidney. Era tudo boca a boca. O Sidney? Conheço o Sidney. Pronto, foi o Sidney que levou o Pablo lá. O Sidney falou, cara, você precisa conhecer um cara. Aí ele me mostrou um videozinho do Pablo, que o Pablo fazia alguma coisa aqui pro centro. Né? Com poucas pessoas. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Quantos anos?
Cara, eu não sei. Eu sou meio ruim pra data. Eu sou que nem você, não sei a data de nada. Eu já também quero não. saber a data de tudo. Eu quero ter... Não sei a data de nada. Mas assim, deve ter o que isso? Foi antes da pandemia. 5, 6 anos atrás? Antes 6 da anos. pandemia. Já foi quanto tempo de pandemia? 2021, né? Pandemia? É. Mas 2021 o Pablo já era bem estourado. Não, mas Na mas foi pandemia. antes, então. Não, mas Ele foi tá bem falando, antes, foi então- antes da pandemia, 2019, 2018. Eu acho que 2019, 2020, Aham. 2018, não lembro. Eu realmente não lembro. E né? esse povo que ia lá foi tudo boca a boca, que se reunia essas Não, mil aí, pessoas. Já tinha internet, aí já já. tinha internet, Já né? tinha internet. É. Mas assim, eu fazia inscrição das pessoas, não cobrava delas, né? Mas eu falava para líderes. Aí também eu dava aula o que eu queria, era do meu jeito, porque eu queria falar do que eu queria falar, daquilo que eu estava com vontade de falar, e falava só para líderes. Se fosse quem não é líder, aí começou a ir muito jogador de futebol, o Fox Sport fez uma matéria lá com a gente. Teve uma vez tinha 21 jogadores de futebol sentados lá na frente, né? Então ia bastante jogadores, ia bastante pessoal. Tinha um pastor que se tornou muito meu amigo e que jogava futebol, e ele começou a frequentar a escola e ele acabou atraindo o pastor Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Mas quando você Depois fala de o líderes... O Zé Roberto também Ah, ia o lá Zé. na escola. Zé, Mas quando Então, você fala de como líderes é o quê? Os jogadores viam eles, os mais jovens iam tudo para lá. Quando você fala de líderes, não são líderes, eram líderes religiosos? Líderes de líderes igreja? de igreja. De igreja. Líderes da igreja. São diáconos, pastores, presbíteros, evangelistas. E todo mundo que tem ministério, o que queria ter, ia lá. Porque... Não criou incompatibilidade? Não, como assim? Ah, não. Nas igrejas? É, porque hoje em dia tem muito isso, né? Porque as sempre- igrejas estão fazendo seus Sempre próprios... cria, mas as pessoas querem uma palavra que tenha vida. Aham. E a diferença do meu ensino, porque geralmente o que eu acho que o cara recebe, é um ensino que você fala corretamente do que está ali nos livros, mas você não fala com vida. Entende? E eu sempre fui de falar com muita vida, eu sempre fui muito intenso em tudo, na fé, em tudo que eu acreditei. Então eu sempre falei com muita, com muita força, com muita vida. E eu acho que isso atraía as pessoas. Na minha opinião. Eu acho que é isso que atraía as pessoas. Essa foi a leitura. A minha leitura. E também porque eu explicava as coisas de uma maneira que o cara entendia. Então eu sempre falei numa linguagem muito popular, muito simples, pouco acadêmica, numa linguagem muito igrejeira. As pessoas compreendem. As vivências. Exato. Então você baixa o nível, né, acadêmico para um nível de igreja, para que a igreja compreenda. Porque entre a teologia e a igreja tem um abismo que separa esses dois verdade. mundos. Então alguém tem que ser ponte. E muitos homens de Deus são pontes. Eu me inspirei neles e comecei a falar de uma maneira que as pessoas pudessem compreender, e isso deu muito certo. E agora, o que acontece? Lá nessa escola, como que o Pablo chegou lá? O Sidney me mostrou um videozinho dele, e no primeiro videozinho que eu vi, eu falei, cara, não quero conhecer esse cara, não. Cara, ele soltou um palavrão, bem no primeiro vídeo que o Sidney me mostrou. Eu quero conhecer gente que fala palavrão, tá doido? E o Sidney insistiu, até um dia que o Pablo foi lá, falei, fala pra ele vir aqui então. Ele foi lá, nós fomos comer uma pizza, e eu tinha, na semana seguinte, eu tinha a escola, né? Então eu falei, vai lá na escola, acho que é 2, 3 dias depois, que eu vou deixar você falar lá 15 minutos. E o cara é bom para falar. Deixei ele falar 1 hora na primeira... Sem palavrão. Não, o Pablo. Tá. Deixei ele falar 1 hora na primeira turma, e depois falou mais 1 hora na segunda turma. Era 4:30 da tarde eu tinha uma turma, e às 7:30 da noite outra turma. Eram 2 sessões. Então na primeira sessão deixei ele falar 1 hora. O Thiaguinho, que é o rapaz que trabalhava comigo, que fazia todo o marketing, a divulgação do evento, falou, cara, as pessoas vieram aqui para te ouvir, você vai deixar esse cara falar. Quem é esse cara? Os dois brigaram lá nesse dia. Foi muito legal. O Pablo vendeu praticamente, acho que R$8.000 de livro, vendeu um monte. Foi o primeiro método de IP depois que ele fez para a multidão de pessoas aqui em São Paulo, foi depois desse evento, porque aí o pessoal viu ele, né? Ele fez, acho que para 100 pessoas. Então, aí a gente começou uma amizade, nós caminhamos muito perto, uns 2 anos. Depois ele seguiu pro caminho dele lá com a plataforma Business, né? Eu fui tentar mudar a escola, mas eu entrei nesse período que eu não queria ministrar, eu passei 2 anos sem ministrar, porque como eu disse, eu quebrei, Deus falou para eu falar para todo mundo. Como foi essa sua quebra que você está dizendo?
O que... Eu quebrei, né? Fiquei sem dinheiro para os eventos, para as coisas. Perdi dinheiro, perdi meu patrimônio. E o que sobrou, Deus mandou ofertar, eu ofertei. E nisso, quando você ia ministrar E nas eu fiquei igrejas... sem nada e fiquei devendo 5 milhões de reais. Meu Deus! 5 milhões? 5 milhões de reais. E aí foram 805 dias ininterruptos de oração. Para que Deus pudesse me dizer. Eu entrei numa depressão profunda, fiquei assim, desnorteado, e Deus não me deixava esconder, eu falava para todo mundo. E fui muito pisado, muito humilhado, muito massacrado. Por quê? Ministerialmente acabado. Porque quando eu sou negro, comecei o ministério muito jovem, tive sucesso muito jovem, eu tinha muitos carros, carros bons, Mercedes, BMW, isso chamava muita atenção, num momento que isso não era normal, né? Meu ministério é um ministério muito frutífero financeiramente falando, então sempre ganhei muito dinheiro, mas também, ao mesmo tempo, criei essa máquina devoradora de dinheiro que é essas estruturas ministeriais que você, para bancar isso aí, tem que ser... Você não pode adoecer. Você não pode ficar mal. E Deus me fez adoecer no sentido de que eu perdi o prazer naquilo, fiquei deprimido, não acreditava mais nas pessoas, não acreditava mais nos ministros. Eu passei um período assim muito sombrio, de introspecção muito forte. Me senti traído, porque eu ajudava o ministério de todo mundo. O dia que o meu precisou de ajuda, ninguém me ajudou. Até que Deus falou, né? Não é eles que não querem te ajudar, é eu que não deixo. Porque ninguém vai tomar essa glória de mim. Então, ministerialmente, eu estava acabado. Você tinha igreja já, não? Não. Eu tinha pavor da ideia, da possibilidade de se tornar um pastor de igreja, porque... Imagina, meu ministério era muito bom, né? Eu ia na igreja, pregava, ganhava minha oferta e ia embora. Não tinha problema, não tinha que ficar cuidando de igreja. Mas o seu patrimônio que você construiu foi por intermédio do ministério. Mas do ministério você... De oferta. De ofertas mas a ou de oferta não é o principal, é as vendas dos produtos, né? Venda de curso, venda de livro, eu sempre vendi curso. Eu cheguei a ter na internet 22 mil alunos. Eu entrei no Hotmart, acho que foi... Acabei de receber agora do Hotmart mais uma plaquinha lá de prêmio. Eu entrei no Hotmart muito cedo. Você vendia curso de quê? Começou vendendo curso bíblico, de quê? Sempre curso bíblico. Ensino, estudo bíblico, Estudo essas bíblico. coisas. Uhum. E eu cheguei a ter 22 mil alunos, né, no Hotmart. Uma recorrência, pagando R$ 49,90. Por exemplo, o Pablo criou o clube dele na internet, modelando o meu. E aí, nesse tempo que ficou escasso para você, você não continuava vendendo os cursos? Porque os cursos Parei são com tudo. recorrentes. Você bloqueou? Não fazia escola, não pregava fora. Eu fiquei, assim, definitivamente parado por 805 dias sem fazer nada. O Te que deu um é não bloqueio? fazer nada? Não fazer nada ministerialmente falando. Fiquei lá em Balneário Camboriú, quieto em casa, com a minha família, com a minha esposa, com o meu filhinho que tinha nascido. E sem dinheiro? Se meu filho nasceu nessa época, no momento mais difícil da minha vida. Se ele não nasce, eu ia deixar minha esposa. Porque eu estava tão mal que eu pensava assim, eu estou fazendo mal para ela. Eu preciso deixar ela para eu não fazer tão mal para ela, que eu não posso afundar dessa maneira e levar ela junto. Aí o dia que eu fui falar com ela... Você entrou numa depressão profunda. Pensou em tirar a vida? 2 vezes eu cheguei perto da janela para pular. Eu moro no 17º andar de um prédio, cheguei 2 vezes na janela para pular. Meu Deus do céu. E eu fui falar isso para minha esposa, né? Eu tô te fazendo sofrer, eu vou te deixar. Aí ela falou assim, olha, eu casei com você não tinha nada. A gente construiu tudo, a gente vai construir tudo de novo. Se precisar, eu vou morar com você debaixo da ponte. E aí ela me deu força. E aí no momento mais tenso, no mais tenso, Deus me deu o filho, era meu sonho. Eu casei querendo ter um filho no dia seguinte. E eu levei 7 anos para ter o primeiro filho. Eu não tinha nenhum problema, ela também nenhum problema. Caramba. Não tomava remédio e não nascia. E aí, quando a gente completou 7 anos de casado, No tempo fechou certo. o ciclo, Deus deu o primeiro filho, Lourenço, tem 6 anos hoje. Então, veja, tem 6 anos atrás que eu vivi o auge da crise, que ele nasceu, ela engravidou no auge da minha crise. A gente vê o trabalhar de Deus, né? Na Então, hora assim, certa. ministerialmente, qualquer um que me olhava e conhece e entende de ministério, falava assim, esse daí nunca mais levanta. Então, como eu dei muito certo, também você tem muita inveja. Entende? Eu tenho um amigo, pastor aqui de São Paulo, ele
fundou praticamente o primeiro conselho de pastores aqui de São Paulo, um dos primeiros conselhos de pastores do Brasil. Não vou falar o nome dele aqui porque ele é muito conhecido, né? Mas ele tem um irmão que eu nunca vi pessoalmente, por exemplo. E ele fala assim, cara, o meu irmão te odeia, ele tem pavor de você. Ele passa o tempo todo perto do outro pastor importante ali, influente, falando mal de você, para ver se põe o outro pastor também contra você. Eu falei, mas rapaz, eu não conheço seu irmão. E a gente é muito amigo, esse pastor. Eu falei, eu não conheço seu irmão pessoalmente, né? Eu conheço porque ele é conhecido, muito famoso. Eu falei, cara, o que eu fiz para ele? Eu não conheço ele, nunca vi ele na minha vida. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, o avô dele era pastor. O pai dele, pastor. Nós somos pastores. E o sonho dele era ter uma escola igual a sua. E ele nunca conseguiu. Você é o atestado de fracasso dele. Porque ele tem raiva, ele olha para você e fala, de onde saiu esse crioulo? Esse termo ele usou. Então, você atrai muita inveja quando seu ministério dá certo. E olha que, estou falando do meu pequeno, porque eu não estou falando de estruturas denominacionais, estou falando de uma pessoa que se deu bem no ministério. Estou falando de coisa pequena. Mas parece que um rapaz negro que não tem endosso atrás de vida de pastores não pode ter. Entende? E sabe como que eu vi isso também? Eu vi isso muito na vida do Thales. Por exemplo, eu era ministro. Quando o Thales lá em Brasília falou aquelas coisas que chocou o Brasil aí de alguma maneira, não me causou dano nenhum. Não me prejudicou em nada, não me fez mal nenhum. Ele falou um monte de coisas lá, que eu acho que até em maioria das coisas ele tinha razão, só não podia ter falado ele, né? Mas a gente escuta sempre a mesma coisa, né? Alguém tinha que todo mundo fala isso, todo mundo fala isso. Alguém tinha que ter falado por ele, mas quando ele fala que ele é o melhor músico, pra mim ele é o melhor mesmo. Entendeu? Esse é o que eu mais gosto, pelo menos. Então, ou seja, o Thales foi vítima do quê? Porque, cara, num país onde pastores traem a mulher na cara de todo mundo, larga de mulher e casa com outra, na cara de todo mundo. Literalmente, o cara vive uma vida onde a igreja é defraudada o tempo todo. Irmão, num país desse, você vai se preocupar com um cara que falou um monte de besteira? Quer dizer, o ministério do Thales praticamente acabou da noite pro dia por causa de umas coisas que ele falou. Não, o que é isso? Na hora que as pessoas viram fraqueza, a inveja de todo mundo veio à tona. A inveja, o ciúme. Arrumaram alguma coisinha ali. Não, arrumaram, né? Alguma coisinha. Aproveitaram o momento. Óbvio as palavras malditas, né? Eu entendo que em todos os sentidos. Eu entendo que tudo é Deus. Olha que interessante. Eu vejo o Thales hoje como uma pessoa muito melhor. Eu entendo que eu sou uma pessoa muito melhor. Verdade. Eu era uma pessoa prepotente, arrogante. Imagina, quando você faz tudo na sua vida vai dando certo, você se torna muito arrogante, muito prepotente, muito soberbo. Entendeu? Eu não tinha trato bom com as pessoas. Eu era uma pessoa antissocial. Entendeu? Alguém já te falou isso naquela época? Alguém chegou e te falou isso? Não precisava. Tava na cara das pessoas. Mas para você reconhecer isso... Eu sabia que eu era, porque também... O que acontece? Você se torna isso quando você vive num mundo egoísta, né? O problema é quando a gente dá certo, né? E aí no seu mundo, você vive no seu mundo. Você não vive no mundo real. Você vive no seu mundo. Eu vivia no meu mundo. No mundo de egoísmo, no mundo de arrogância, no mundo de soberba. Não via ninguém. Estava nem aí para ninguém. Eu não precisava de igreja para nada. Porque como eu desenvolvi esse ministério paralelo à igreja, eu ia na igreja e não ia pela oferta. Se me desse oferta ou não desse, dava no mesmo. Eu tinha uma estrutura toda gerando dinheiro. Então, nessa época eu fiquei muito soberbo. Entendeu? Eu comecei a viver... coisas assim, maltratar as pessoas, um garçom num restaurante, imagina um cara que veio da pobreza, um cara que veio de uma história simples, que a minha mãe doméstica para me criar, entendeu? Viveu assim, o diabo a quatro para poder pôr comida na minha boca, e aí você vê um cara desse ser arrogante, ser soberbo, um cara que tinha short e não tinha cueca. Então, ou seja, você vê que esse mundo te ilude, né? Você vai se iludindo, vai se deixando levar pela vaidade, não passa de vaidade. Então o que acontece? Nesse momento que eu vivi essa coisa, que as pessoas viram fraqueza, quem tinha inveja, quem não gostava, quem ficou com rancor, pessoas que eu confrontei, tudo isso vem à tona. Entendeu? E as pessoas aproveitam para pisar, para bater, para falar mal, para destruir, para... Todo mundo bate naquele que está caído. Né? Entendeu? Mas eu nunca tive, no meu ministério inteiro, um escândalo desse, por exemplo, com mulher, com coisa errada. Meu único problema foi ter quebrado. Uhum. E aí, na pandemia, graças a Deus, eu consegui, dentro de casa,
consegui ir de 2 mil alunos para 22 mil. E como foi isso? Como foi esse start? Foi na pandemia, eu estava no aeroporto fazendo a minha última... Eu estava pregando na igreja de um amigo lá em Brasília. Você já estava enfrentando a depressão. Eu acho que por caridade. Porque eu acho que alguns amigos falam assim, cara, você não consegue, ele não come, né? Então, só que aí o cara que me dava lá R$10 de oferta, estava me dando R$1. Uhum. O mesmo cara, porque eles estavam me levando realmente para... Cara, eu vou trazer para poder, sei lá, tirar um desencargo da minha consciência, que eu estou te ajudando, sei lá. Era para poder realmente... E eu estava lá em Brasília, pregando na igreja desse pastor, um amigo querido, gente boa demais, mas eu tenho certeza que ele estava me levando por pena, entendeu? E ele falou, cara, vem aqui, fica aqui, fiquei na casa dele, nem me deixou no hotel, me deixou na casa dele, antes ele sempre me deixava no hotel, né? E ele falou, cara, começou uma pandemia, e eu estava tão desligado do mundo que eu nem sabia. E eu estava no aeroporto, ia fechar o aeroporto naquele dia. Ia ser o último voo, o meu voo de volta para São Paulo, para Navegantes, o último voo saindo de Brasília, o aeroporto de Brasília ia fechar. E eu tive que pôr a máscara no aeroporto, né? E foi uma das primeiras máscaras que se colocou no aeroporto, foi no de Brasília. E aí eles fizeram a gente colocar, saíram no saguão distribuindo, coloquei a máscara, e o meu sócio, né, no negócio online, o Thiago Lobos, virou para mim e falou assim, cara, grava um vídeo aí falando, já que ninguém vai poder sair de casa, que nós vamos fazer esse primeiro mês da escola, esse mês, que era para ficar um mês de pandemia, era para ter um bloqueio de um mês, né? Nós vamos fazer a R$1, e aí você dá aula pro povo de graça, e quem quiser ficar depois fica, que aí quem não te conhece vai conhecer. E aí fizemos isso, eu falei, ó... Mas você tinha a rede social bem grande já? Tinha uma rede social grande já, né? Acho que grande. Uma vez eu fiz uma live com o David Leonardo para ele ganhar seguidores, pensa. Olha que incoerência. Hoje ele tem milhões de seguidores. Então, eu fiz esse vídeo para ele, ele postou esse vídeo que viralizou. Aí minha escola foi de 2 mil alunos para 22 mil. Caramba! E no mês seguinte, como a pandemia continuou, ninguém saiu. Era R$49,90. Pô, ficou. Só que isso salvou minha vida, né? Porque eu fiquei, quase um ano com esses alunos lá. Ensinando a Bíblia. Ensinando a Bíblia todo dia, da minha casa, da sacada de casa. Eu punha a Bíblia e comecei a ensinar. Era uma live. Eu ensinei o Apocalipse em 22 dias, 22 capítulos. Um capítulo por dia eu ensinava todos os versículos entendeu? Eu comentava todos os versículos do Apocalipse. Eu comentei o Apocalipse inteiro em 22 dias. Os 22 capítulos. E aí isso foi trazendo alunos. Aí eu ganhei dinheiro, fui colocando as coisas em ordem de novo, né? Fui começando a pagar as dívidas e arrumar a situação. Começando a melhorar? Começando a melhorar também e a cobrar ânimo de novo. Ia voltar a viver. E numa dessas aulas que eu estava dando uma aula, tinha 1000 alunos no Zoom. O Senhor, no meio da aula, falou comigo, a igreja vai nascer. Eu estava, assim, tomado na unção. Deus falou, a igreja vai nascer. Eu deixei os alunos no Zoom, no escritório, falei assim, eu vou ali na sala contar para minha esposa. Quando eu cheguei lá para contar para ela, ela falou assim, não fala nada, deixa eu te contar um sonho que eu tive hoje. Eu sonhei que eu estava grávida, que eu ia dar à luz e não era para mais um filho. Era a igreja, vai nascer. Ela começou a chorar. Eu falei, vim aqui falar isso na frente dos alunos, porque eu não estava me acreditando. Aí ela contou para eles, nós começamos a chorar. Foi um chororô danado. E os meus alunos mandaram a primeira oferta, porque eu não tinha dinheiro, porque o dia que eu tinha ganhado eu já estava pagando as contas. Então, os meus alunos mandaram ali para mim a primeira oferta para a gente alugar o prédio. Eu aluguei o prédio. Não tinha cadeira, não tinha som. A primeira reunião foi com som emprestado, cadeira emprestada. Entendeu? Isso há 4 anos atrás. 4 anos. A igreja fez 4 anos agora em outubro. E 20 alunos meus, 20 e poucos alunos, vieram de vários lugares que tiveram coragem, né? Porque não podia. E havia uma restrição em Santa Catarina. Eu acho que Santa Catarina foi o estado com menos restrição. Foi verdade. Mas havia uma restrição de que você só podia ter 30% da capacidade do prédio. Como eu não tinha ninguém, só tinha 20 pessoas em um prédio que cabia 130, eu pude ficar tranquilo. Aí eu fiz a reunião, a primeira. Na segunda, eu acho que o governador fechou tudo. Aí eu fiquei mais uns 2 domingos online. E depois voltou para 30%, eu voltei com os 30%. E eu falei para a Priscila, olha, no próximo domingo aqui vai estar só eu, você e o Lourenço, né? Que a primeira reunião só tinha meus alunos, vão embora. Aí no domingo seguinte que
que pôde-se fazer reunião, tinha lá mais 20 e poucas pessoas, e assim foi. Hoje nós reunimos 3 mil pessoas na igreja, Meu Deus. por semana, Olha o que o Senhor com 5 faz. reuniões, uma na quinta e 4 reuniões no domingo. 4 no domingo. 4 no domingo. E quem que ministra a palavra? Só você? Não, tem bastante pessoas que ministram lá. Eu sou, como eu te disse, né, nos bastidores ali, eu estou fazendo esse exercício de descentralizar tudo. Quando a igreja tinha meses de vida, eu fui para os Estados Unidos para ter meu segundo filho. Meu primeiro filho nasceu lá, o segundo também, porque Deus nos deu uma palavra da igreja no futuro nos Estados Unidos, não para brasileiro, uma igreja para americanos, então eu estou preparando eles para isso. Nosso chamado como igreja também é levar o evangelho do reino para todo o mundo. Então, nosso coração e a nossa visão é implantar igrejas pelo mundo todo, não é implantar igrejas no Brasil. As que nascem aqui, nascem sem qualquer esforço nosso. Todo o meu esforço e todo empenho está para fora do país, né? Nós estamos com 4 anos, já somos 18 igrejas no total. Estamos 18 cidades, né, no Brasil, com igrejas e IGCs, ou seja, grupos que estão começando a ser igreja. A gente não tem célula. E nós estamos também no Paraguai, a gente comprou lá nós compramos os nossos terrenos. Estamos na região de Boston, em Marlboro, e estamos em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Tudo isso em 4 anos. Tudo isso em 4 anos. Agora a gente quer entrar na Colômbia, na República Dominicana, na Rússia e em Israel com a igreja. Caramba, hein? E você continua com seus grupos online, com seus cursos? Eu quase não olho, né? Quase não vou lá mais. Porque eu tenho 2.000 horas lá gravadas. Então, as pessoas vão entrando. É um curso que acessa, a pessoa acessa. É um curso perpétuo, né? Mas tem bastante alunos, é o que me manteve até agora. Porque a igreja não... Como a gente é muito alavancada, a igreja também não consegue me pagar um salário que possa me ajudar a suprir o custo de vida. Então, eu fiquei 3 anos com a igreja sem receber nenhuma ajuda de custo da igreja. E esse curso é o quê? Só no 3º ano que começou. Estudo bíblico. Tem vários temas bíblicos lá, só Bíblia. Como que as pessoas encontram o seu curso? escoladoreino.com.br. Escola do Reino. Escola do Reino Club. escoladoReinoClub.com.br. Eu tenho um sócio, que é o Thiago Lobos, que fica em Goiânia, com o escritório, e todas as pessoas que trabalham com a gente, eles que tomam conta. Eu só dou a aula. A outra parte é tudo ele. Sim. Eu só vou lá e dou a aula. Ele faz tudo. Ele faz as propagandas, Que é a melhor coisa para você. Ele só me fala sobre o que o senhor quer falar. Eu quero falar sobre Gênesis. Aí ele faz lá, curso de Gênesis com Eduardo Reis. É só isso. Aqui na Escola do Reino, em Alphaville, era só isso também. Eduardo Reis não divulgava cantor, não divulgava nada, dava esse tanto de gente, 6.000 pessoas, a fila dava assim, virava quadra lá, né, em Alphaville. As pessoas saíam no prédio à tarde, na segunda-feira, para olhar a fila, porque não entendiam o que estava acontecendo, porque não era costume lá ter esses eventos assim, né, que desse fila na rua, entendeu? Então, foi isso. E quando todo mundo pensava assim que nunca mais esse aí levanta no ministério, Deus me chama, inicia a igreja, e a igreja, em 4 anos, já reúne esse tanto de pessoas e já é uma igreja conhecida praticamente no Brasil todo, porque Deus me deu a graça de ser muito criativo e a nossa igreja tem um brand totalmente diferente do que... Todo mundo era muito dark, eu olhava para tudo quanto a igreja, era tudo muito dark, eu falava, cara, isso aqui não combina com Balneário. Porque Balneário é uma cidade muito iluminada, né? O sol nasce no leste, iluminando a cidade toda. Ela passa quase que o dia todo iluminada. Tudo lá é muito clarinho, tudo é muito clean. Então ele falou, isso não combina com a cidade, uma coisa dark, escura. Combina com a capital, isso é Nova York, São Paulo, entendeu? E eu falei, cara, eu vou fazer tudo clarinho. E aí as pessoas me criticaram muito no começo, né? Porque, só o que é isso aí? É um catálogo da C&A? Né? Parece um catálogo da Renner. E também nosso Instagram, todas as pessoas que aparecem lá fazem parte da nossa comunidade. Então eu queria mostrar a comunidade, queria mostrar as pessoas mesmo. E a gente também viralizou um vídeo nos criticando no X, né? No Twitter, no antigo Twitter, que deu 33 milhões de views em 2, 3 dias. E esse vídeo viralizou, criticando, chamando a nossa igreja de uma igreja de brancos e ricos. Entendeu? Por quê? Mal sabe. Eu creio que por causa da estética. A gente é muito criativo, mas o cara não entende que é drywall, entendeu? O prédio não é nosso, é tudo alugado. A gente conta moeda para
para poder fazer as coisas ficarem bonitas, mas eu faço tudo com o melhor que eu posso, dentro da condição que eu tenho, até que eu possa fazer melhor ainda. Peguei essa a máxima da vida, né? Peguei essa frase do Cortella pra minha vida e falei, cara, E foi pelo vídeo que você postou que eles falaram, vou até ver esse vídeo. Fiquei curiosa pra ver o vídeo. Deu milhões de views, 33 milhões de views. Quando aconteceu isso? Ai, cara, eu sou ruim com essas datas. Eu acho que quanto tempo? Foi logo no começo, então, acho da que igreja? 6 meses. Foi no começo da igreja? Não, agora, foi recente. Deve ter uns 6 meses. Foi recente? Mas isso daí fez crescer mais a igreja ainda ou não? Isso aí fez a igreja ficar conhecida no Brasil inteiro, né? Saiu no Metrópole, o UOL, Folha de São Paulo, o Globo, saiu pra todo lado. Foi em junho do ano passado, eu tava lá no Cash Luna, na conferência lá na Guatemala, dando entrevista pros jornais. Eles mandavam e-mail, eu respondia durante a conferência. E por que a crítica? Sei lá, eu acho que Balneário é uma cidade... não, é por causa da estética. O que mostrou no vídeo? Não, eu sei mais ou menos como que é superficialmente, eu não me aprofundei assim, mas para eu tentar traduzir para ela. A estética é justamente... A igreja toda possui uma Chique. estética, um padrão, é muito elegante, é tudo feito com muito bom gosto. Com excelência, pode bonito. chamar de chique se bom você gosto, quiser, mas eu com acho que bom é gosto. criativo. Não, e as pessoas que estão lá são pessoas com... Poder aquisitivo não, maior. Não é o poder aquisitivo, é porque em Florianópolis já se reúne pessoas que são atrativas visualmente, vamos dizer assim, são pessoas bonitas. Eu sou povo mineiro, bonito. então sei te falar, né? O povo é bonito. As pessoas são bonitas. Para eu que vim do interior de Minas Gerais, tem gente bonita? Muita. Mas não é a maioria. Lá em Santa Catarina é a maioria. O padrão de beleza que é diferente, é o sul, né? A região sul. A maioria, eu acho que o restante do país acha bonito. Então, é um padrão. As pessoas são bonitas, mas são pessoas normais. Mas precisam de Cristo do mesmo jeito. Feio, bonito, rico ou pobre, precisa de Cristo. Mas não é pessoas ricas, né? Deve ter uma meia dúzia de ricos lá, realmente. Mas... A maioria das pessoas são pessoas normais, são assalariados, trabalho normal. Nasce em Balneário, o que é? Eu falo que nasce em São Paulo é paulista, nasce no Rio é carioca, nasce em Balneário é o quê? Corretor de imóveis. A maioria é corretor de imóveis, entendeu? É corretor de imóveis, é vendedor de carro, é advogado, é dentista, é pedreiro, é diarista. É uma igreja. Sim, que precisam ser cuidados. E que estão com as portas abertas. Tem muitos estudantes, porque tem muito jovem. Muito jovem. Na maioria da nossa igreja é jovem. A nossa igreja predomina em pessoas de 25 a 30 anos. Nossa, super jovens. Super jovens. Então, seria um povo jovem, um povo bonito. E a gente é criativo, tudo é muito clean. Então, as pessoas talvez ligam a estética, a beleza, ao dinheiro. Né? Sim. Então... Mas eu penso que foi muito também de ideologia política. Porque nós estamos em Balneário, que foi considerado ali a cidade mais bolsonarista do Brasil. Inclusive, a convenção da direita foi lá, em Balneário, né? E no momento político, né? Em junho, o pessoal estava todo mundo nessa polarização louca aí. E a cidade tem uma igreja onde parece elitizada. Aí pensa, Balneário, gente branca. Tinha um discurso perfeito para fazer isso. Gente rica, gente fútil. É isso que eles pensam. Né? E aí a gente distribui lá café, um cafezinho, bolachinha, um chá. No verão a gente dá soda italiana, porque a gente tem um momento que a gente chama de hospitalidade para receber as pessoas que nasceu. Porque quando a gente começou a igreja, o povo chegava atrasado. Eu tinha pavor disso, entendeu? Você marcava para 7h30, eles chegavam às 8h. Então eu queria que as pessoas chegassem na hora, para que a gente começasse a reunião na hora. Então o que eu fiz? Eu tive a ideia de fazer esse momento de hospitalidade, de chamar as pessoas 30 minutos antes para tomar um café com a gente lá na porta da igreja, e a gente fazia isso na calçada, porque não tinha estrutura nenhuma. A gente montava umas mesas de madeira na calçada e dava um cafezinho, um chá, uma bolachinha, e aí as pessoas seguravam um copinho, escrevia o nome, um copinho de papel, escrevia o nome da pessoa, igual no Starbucks. Qual é o seu nome? Galego, então escreve aqui. E aí, o que acontecia? Quando você estava ali tomando um café, alguém que era da igreja, que nunca te viu, que via que você era novo ali, chegava para conversar com você. E aí, você está vindo há muito tempo, qual é o seu nome? Para fazer amizade, né? A nossa ideia é conectar pessoas com pessoas para que essas pessoas sejam conectadas a Jesus. Então, nós lemos numa matéria que quando uma pessoa está segurando um copo na mão, ela tem 80% a mais de chance de começar um diálogo com uma pessoa que ela não conhece. Então, intencionalmente, a gente fez isso. Foi, vamos fazer isso porque a gente consegue conversar com as pessoas, porque as pessoas, quando não se conhecem, são muito tímidas, não querem conversa, né? Então, a gente dá o cafezinho e puxa papo. E isso virou, na nossa igreja, uma coisa, assim, muito evangelística.
As pessoas chegam 30 minutos antes, ficam batendo papo, tomando café. E a gente, no verão, em vez de dar chá e café, que é quente, vamos dar soda italiana, que também era mais barato do que o chá. O chá era chá bom, entendeu? Era um chá caro. E aquilo que era para 20 pessoas quando começou, 30 pessoas, agora é para 2.000 num domingo. Então, imagina, o preço disso, né, ficou caro. Então a gente deu soda italiana e tudo. E aconteceu que isso viralizou. Igrejas de brancos ricos que dá soda italiana em Balneário Camboriú. Mas viralizou também que é uma igreja que serve, porque grande parte da sua população tem se tornado servo, né? Não estão naquelas condições de consumidores, mas de servos do reino, né? A igreja é uma igreja de voluntários. Nós temos a cultura do voluntariado impregnada em nós. Nós aprendemos com o pastor Costa Neto, lá de Fortaleza. Quando a gente tinha meses de igreja, ele foi lá, ficou 3 dias com a gente, nos ensinou. Isso entrou no nosso espírito e nós vivemos isso 24 horas por dia, respiramos isso. O voluntariado serviu. Até acabei de escrever um livro agora, A Cultura do Voluntariado, o Costa Neto endossou para mim, junto com o JB Carvalho e muitos outros pastores, o pastor José Gonçalves, inclusive. Foi incrível assim, essa experiência de escrever esse livro. E esse livro está espalhando pelo Brasil todo, né? Os pastores estão amando, muito feedback, porque é isso que a gente vive 24 horas por dia, essa cultura do voluntariado. O povo serve com muita alegria, somos quase 700 voluntários na igreja, e todo mundo servindo com muito amor. E é uma coisa linda. Como gerenciar isso? Nós somos 35 equipes, cada equipe tem um líder, cada equipe tem a sua função. E nós somos uma igreja muito leve. Eu tenho pavor do ativismo. Eu digo que pessoas cansadas na igreja são piores do que pessoas endemoniadas. O cara cansado, ele não sente Deus, ele não sente a presença de Deus, o céu nunca está aberto para ele. Está no automático, né? Não, o cara cansado, ele é um problema. Então eu digo assim, cara, tem que ser leve. Então a gente tem uma escala inteligente que faz as pessoas servirem de maneira leve. Os que servem um pouco mais é porque são muito jovens, têm muita energia e querem gastar energia. Então, mas eu creio que o líder precisa fazer a gestão energética das pessoas que servem na igreja, porque a Bíblia diz que os fracos e afadigados foram os primeiros a serem mortos no ataque dos amalequitas, né, que se enterraram na areia. Israel passou, então eles se levantaram por trás, foram lá, mataram todos os cansados, os fracos, os afadigados. Então eu digo, igreja, você não pode estar cansado, porque senão a morte está perto. Gente, você tem que estar bem. Então, e aquilo que eu sentia também da religiosidade. Vida, né? A religiosidade na igreja, lá na época que eu era criança, que eu via na família do meu tio, que eu não queria. Essa religiosidade é que cansa. Então, uma igreja leve, sabe? Sem religiosidade. E a igreja cresceu muito rápido, eu acredito, porque nós vivemos uma cultura de igreja e não um sistema de igreja. Então a igreja é uma igreja cultural, não é uma igreja de sistema. Mas e a formação pastoral, essa questão? Como foi, então, curto tempo, a formação desses pastores? Discipulado. Discipulado. Nós temos muito poucos pastores lá, né? Porque eu consagrei poucas pessoas até agora. E a formação deles foi ali na vivência comigo, no dia a dia, na prática. Porque nós somos uma igreja de 4 anos, ou seja, você não tem uma escola ainda teológica, você não tem estrutura de discipulado, de programa. O discipulado ainda estar junto com o pastor e ver fazer. Então, mas a gente gerou uma cultura muito forte. Entendeu? Nasceu uma cultura muito forte, é uma igreja cultural e de uma cultura muito forte. E nós mudamos totalmente a maneira que nós recebemos as pessoas na igreja. Não recebemos da maneira convencional. Como que você é recebido numa igreja tradicional, de sistema, quando você vai à igreja? Primeiro você precisa crer naquilo que a igreja crê. Depois você precisa mudar e se adequar ao que a igreja entende ser aceitável para você poder pertencer. Então nós mudamos isso. Primeiro você pertence. Então você chega lá, tudo é preparado para que você receba um senso de pertencimento. Eu faço parte, ainda que eu não seja o que eles esperam de mim. Então, você chegar e falar assim, cara, eu não creio em Deus, quando você foi ateu, né? Então se você chegar lá e falar assim, eu sou ateu, mas você gosta de gente? Gosto. Pô, então vamos distribuir cesta básica com a gente. Nós temos uma atividade, tem um grupo de pessoas aqui que distribui cesta básica, vamos com a gente. Então primeiro você vai pertencer. Convivendo conosco, você vai crer. Porque você vai ver que não é um discurso furado, que o evangelho na nossa vida realmente é uma verdade, que as pessoas são autênticas naquilo que estão falando, não é um discurso. É vida de Cristo, é a vida de Cristo sendo manifestada. Como Paulo disse, Deus escolheu revelar seu Filho em mim, não foi para mim. A revelação de Cristo não vai vir na minha mente, Cristo vai se revelar de mim para o outro. Então, Cristo revelado em nós.
convivendo conosco que você vai ver Cristo. É convivendo conosco que você vai ver Jesus. E decidimos ser uma igreja que fala de Jesus o tempo todo. A gente fala de Jesus, a gente canta de Jesus. Nós tivemos que procurar referências para cantar de Jesus. E você vê que a maioria das canções não falam de Jesus. Então nós tivemos que compor as nossas próprias canções, fazer muitas ministrações falando de Jesus. Nós temos a conferência anual da igreja, chama Simplesmente Jesus. Primeira conferência, chamei os pregadores, falei para eles, vamos falar de Jesus. Fiz um chamado com eles no Zoom, vamos falar sobre Jesus. Chegamos lá, ninguém conseguiu falar de Jesus. Porque Jesus é simples, mas falar dele é muito complexo. Parece que é fácil e não é. Eu, para buscar referência, assistia a reuniões de outras igrejas, os cultos online. Quando eu fui perceber, eu assisti o culto de uma igreja famosa aqui no Brasil, 2 horas de reunião. O nome de Jesus só foi falado numa canção. E a gente não percebe que a gente tirou Jesus da vida da igreja. Entendeu? A gente não se dá conta. E Deus me deu um texto lá em Apocalipse, que Jesus está no centro dos candeeiros. E o próprio texto bíblico interpreta os candeeiros como sendo a igreja. Jesus é o centro da vida da igreja. E eu comecei a falar sobre isso, sobre Jesus ser o centro, sobre tudo ser feito para Jesus. Por que nós estamos ali? Porque amamos a Jesus e amamos as pessoas. Então, quando as pessoas chegam na Reino, quando elas cruzam o portão da igreja, ninguém julga elas. Nós amamos elas. E nós fazemos com que elas se sintam pertencentes à nossa causa. E isso faz com que elas convivam conosco e creiam. E quando elas creem, o Espírito Santo muda elas. As pessoas pedem para casar lá, porque estão amaziadas, e eu falo assim com elas, mas quem te falou que você tinha que casar? Uma atrás da outra, é um monte. Quem te falou que você tinha que casar? Quem te chamou para te... Não, Deus colocou no meu coração, Deus colocou no nosso coração, nós temos que casar, isso está errado. Entendeu? Namorados que estavam fornicando, não, nós vamos parar com a fornicação, nós vamos esperar, vamos casar e vamos fazer tudo direito, sozinhos, sem que ninguém... Quando tem vida de Deus, quando tem presença de Cristo... Quando está enxertado em Cristo, o próprio Cristo discipula. Entende? Você sabe que o Senhor falou comigo, ele falou assim, cuida da minha presença que eu cuido do meu povo. Cuida da minha presença. Cuida que a minha presença esteja aqui. A minha presença cura, a minha presença discipula. Entendeu? É a graça. A unção não discipula. A presença de Jesus, sim. Ela nos direciona, o Espírito Santo nos transforma. Isso é real. Então, isso não pode ser só um discurso teológico e na hora da prática, entende? Isso não ser realidade. Então, se nós somos igreja para o mundo, não somos igreja para a igreja. Não fazemos discípulos para nós mesmos. Entende? Então, quando você decide falar, eu tive que passar por todo um processo de transformação. Essa igreja me pastoreia mais do que eu pastoreio ela. Porque essa talvez seria uma igreja que eu nunca seria membro. De tão disruptiva que é e eu religioso que era. Entendeu? Essa igreja me transforma todo dia. Então, o Senhor usa a igreja para me moldar e eu tenho a graça de Deus de pastorear a igreja por toda a experiência que vivi e por tudo aquilo que Deus tem me mostrado de visão para o futuro. E nós fazemos igreja para o futuro. Amém. E nós construímos o futuro. A gente não fica sentado esperando que ele caia no nosso colo. Um dos lemas lá da nossa igreja é: nós construímos o futuro. Debaixo de uma palavra de Deus, mas é nós que construímos. Seja todo mundo arregaça a manga e vamos trabalhar. Vamos fazer o que Deus nos falou. E quando a gente não consegue mais fazer, aí é a parte do Senhor. Nós fazemos tudo que nós podemos. O que não podemos é Deus quem faz. Amém. Que o Senhor continue te capacitando, né? É, muita coisa. Tem muito assunto ainda, mas o tempo é escasso. Como a gente falou, como vai reduzir tantos anos de experiência, de vivência em poucas palavras? Olha, eu quase nem falei, porque eu gostei tanto de escutar, a gente fica escutando, são tantas coisas, tantas histórias, é uma bagagem muito grande aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, através da sua vida, e aquilo que Ele tem levantado através do seu chamado, que o Senhor continue te capacitando para que muitas vidas sejam alcançadas através daquilo que Ele tem feito através da sua vida. Glória a Deus. E vou deixar um convite para vocês, quando vocês tiverem um tempinho, e nos visitar lá em Balneário Camboriú, conhecer a Reino, também participar conosco lá, vamos com todo ministrar prazer lá com a gente, estar com a gente, vai ser uma alegria receber vocês lá. Amém. 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 Nós adoramos lá e vai ser um prazer. Sempre é, né? Falar de Deus, a única coisa, se estamos vivos, é para que possamos tornar o nome dele mais conhecido, né? Então... Ai, tem um presente, não posso esquecer teu presente. Presente positivamente. Muito, muito, muito obrigado. Já quero agradecer por você ter aceito o convite de vir até aqui. Tenho várias canecas.
E obrigada por ter aceito o convite, de vir até aqui, expor a sua vida, aquilo que o Senhor tem feito. Coisas que você até se perguntou, nossa, mas eu vou falar, e glória a Deus por isso, porque justamente no final das contas, nosso telhado é de vidro, né? Tudo que fazemos oculto de homens é feito aos olhos escancarados de um grande Deus soberano que prestaremos conta de todas as coisas, então nós temos que cada vez mais falar das nossas falhas. Sabe qual é a melhor coisa de ter passado por tudo que eu passei, Galego? O quê? É que você pode falar de tudo, porque eu passei isso de maneira pública. Uhum. Deus não me deixou esconder de ninguém, porque a gente esconde as fraquezas para mostrar a força, porque a gente sabe que se você mostra a fraqueza, apanha. Mas o Senhor me fez ser exposto, Deus me expôs, sabe? E Deus me humilhou, não foram os homens, para me transformar em uma pessoa melhor. Então eu falo disso com muita alegria, sem nenhuma rancor, e nada que me entristeça, porque eu precisava passar. E o que eu vivo hoje como pastor e na igreja, quando eu olho para tudo que eu estou vivendo, eu falo para o Senhor, eu passaria tudo de novo. Uhum. Se a gente soubesse, né, o resultado, mais fácil, você vai ter prova. A gente não sofreria tanto. Isso. só sendo iluminado. A dor só faz sentido quando você não sabe o que ela resulta, né? Por exemplo, a dor de uma mulher que vai dar à luz, ela não é uma dor que você amaldiçoa. Porque você sabe o que ela vai resultar em vida. Espera. Entendeu? Então, a dor, quando você não tem propósito, a dor, ela é assim, algo terrível que merece até que você blasfeme contra. Mas quando você tem uma dor dentro de um propósito, você sabe que aquilo vai resultar em vida. Paulo disse, né? A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que há de vir. Então é isso, quando você sabe no que vai resultar a sua vida e o sofrimento pelo qual você está passando, você entende e passa com alegria. Eu não entendia naquele momento, hoje entendo. Naquele momento eu só obedeci e fiquei realmente vulnerável. E hoje eu agradeço a Deus, porque eu entendo que eu sou uma pessoa muito melhor e tenho 3 filhos hoje. A minha família é linda, a igreja é maravilhosa, apaixonante. Eu só tenho que agradecer a Deus e obrigado a vocês dois por me darem a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Vocês notaram que é um pouco difícil para mim ainda falar sobre isso, no sentido de que eu não sei nem por onde começar às vezes, porque foram tantas coisas tão rápido, mas eu fiquei muito feliz de poder compartilhar isso aqui. Amém. Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor possa nos capacitar cada dia mais. Para finalizar, a gente faz 5 perguntas. Infelizmente, nós temos um tempo limitado, sabendo de todas as coisas que acontecem com limitações de tempo. Mas, no entanto, a gente crê que as palavras são eternas, né? Nada do que foi dito deixará de ser dito e todas as palavras têm um propósito. Para finalizar, eu queria falar 5 palavras. São 5 palavras que a gente usa no final e você pode fazer uma devolutiva com uma frase, com um pensamento, como você preferir. Eu vou falar uma palavra e você use das suas capacidades para que algo fique eternizado também. A primeira palavra é Escrituras. As Escrituras Sagradas são fonte de vida, de sabedoria, de conhecimento. E o nosso país precisa deixar de lado o biblicismo e realmente olhar para as Escrituras como fonte de vida. Segunda palavra é graça. Graça é tudo. É a graça que nos alcança, ela é incondicional, ela é irresistível e ela resulta em vida. É, como dizia meu professor, tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Não há nada mais lindo que isso. Quando você dá tudo esperando nada de uma pessoa que nada merece. Foi assim que a graça de Deus nos alcançou. Terceira palavra, fé. A fé, ela é facilmente confundida com crenças. E as nossas crenças sempre estão mudando, com base nas nossas experiências sociais, políticas, religiosas. A fé não. A fé, ela é colocada no coração do homem. Ela é infundida por Deus no coração do homem. Ela é cunhada por Deus no coração do homem. A fé é um dom de Deus. Ela vem de Deus. E ela é inabalável, imutável. Deus colocou fé no homem para que o homem pudesse
se relacionar com Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quarta palavra, Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, é encarnada em um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, não é isso que diz Isaías? Um menino nos nasceu, o filho nos foi dado, porque o filho é incriado, é Deus. É a segunda pessoa da Trindade, é igual em glória, majestade, em honra, em essência. E esse filho que foi dado, nasceu no corpo de um menino. E esse corpo carregava sozinho a imagem de Deus que Adão havia perdido. Mas a experiência da cruz e da ressurreição fez que ele infundisse um pouco dessa vida dentro de cada um de nós. E isso tem crescido em nós e Cristo tem sido formado em nós. E a imagem de Deus está sendo de novo restabelecida na terra. E a criação toda responde a essa imagem. A última palavra, Deus. Deus é amor, fonte de todo amor e bondade. Por mais que a nossa mente humana não consiga entender o amor de Deus, Deus nos ama na sua eleição, na sua graça incondicional, na sua expiação feita por meio do Filho, demonstra seu amor, e essa é a forma única de sacrifício que eu entendo hoje. Antigamente, eu entendia que a relação com Deus era uma relação apotropaica, baseada na troca. Eu tinha que dar alguma coisa para afastar o mal ou para atrair uma bênção. Seja dinheiro, ou comportamento, ou conduta. Hoje eu entendo que sacrifício para Deus é amor. Atos de amor. Tudo que você faz por amor é um sacrifício aceitável a Deus. Amém. 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 A gente sempre termina o episódio orando por essas pessoas que estão em casa, que assistiram. Eu quero falar para você aqui que esteve com a gente, que está com a gente. Compartilhe esse episódio, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir para serem edificadas, para conhecer Jesus, para ver o tanto que Ele faz por nós, o quanto Ele nos acompanha, anda lado a lado, mesmo quando nós não percebemos. Então, eu vou te convidar para fechar seus olhos aí, sentar. Como você se sente melhor, eu não sei onde você está nesse momento, se você está na sua casa, se você está no ônibus, no metrô, aonde você está, mas que você possa entregar a sua vida ao Senhor, entregar os seus problemas, as suas aflições e tudo aquilo que você precisa que o Senhor faça. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, nós te agradecemos por mais um episódio. Nós agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui, por essa pessoa que está ouvindo esse episódio nesse momento. Que o Senhor visite esse lar, que o Senhor visite essa pessoa, os anseios dela, Senhor. Só o Senhor sabe, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, Senhor, tudo que ela tem vivido, cada passo que ela tem dado, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor entre com providência, que o Senhor cuide dessa pessoa, que o Senhor cuide dessa alma, que o Senhor cuide dessa família, Senhor. Nós pedimos que o Senhor não tire as suas mãos sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor faça com que nós possamos caminhar na sua direção, que nós possamos ter obediência, Senhor, à sua palavra, e que cada dia mais o Senhor se revele a nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado. Mais um episódio. Obrigada, amor. Estamos juntos. E até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau.